Amados irmãos em Cristo Jesus, membros da Igreja Batista Nacional Água Viva em Florianópolis e demais amigos ouvintes do programa da Igreja, a graça e a paz do Senhor. Na leitura de Marcos, capítulo 11, do verso 27 e 33, vemos um grupo de religiosos insolentemente fazendo a pergunta sobre a autoridade de Cristo Jesus. Leiamos: E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que o não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Vejam, queridos, que a autoridade do próprio Deus, de Jesus Cristo, estava sendo contestada por meros mortais, cheios de si, autossuficientes. Afinal de contas, Jesus Cristo não estudou em qualquer escola judaica, não estudou com os rabinos a lei de Moisés, os profetas e as tradições, a cultura do seu povo. Não recebeu diploma nem a imposição de mãos dos líderes religiosos. Não recebeu qualquer sinagoga para ser o seu pastor, o dirigente da mesma. As autoridades do templo de Jerusalém, os sacerdotes, escribas e anciãos, se aproximaram de Jesus para acusá-lo e intimidá-lo. Eles são a autoridade máxima, o poder dentro da qual Jesus não se enquadrava. Jesus, devolvendo-lhes outra pergunta, remete à questão do poder ao poder popular. Conhecendo a religiosidade e a superficialidade com que tratavam as questões sagradas, respondeu sua pergunta com outra pergunta que não puderam responder. O batismo de João era do céu
ou dos homens? Evocando a memória de João Batista, muito querido pelo povo. O batismo de João era do céu ou era dos homens? O batismo de João, queridos, era um batismo para purificação segundo os moldes judaicos. Era do céu, pois ordenado foi por Deus para que preparasse o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Adentrando mais ao tema, vale lembrar que João Batista era uma parte inseparável da missão do Senhor Jesus, que além de sua morte na cruz, dependia do homem na tarefa de divulgar a palavra de Deus entre os seres humanos. Isaías diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, versículo 3. Jesus não usou de uma estratégia para fugir de uma resposta direta. A resposta de Jesus tem outro sentido. Significa, em outras palavras, a minha autoridade se fundamenta sobre o que aconteceu comigo por ocasião do batismo de João. Jesus não tinha pecado, não necessitava daquele rito de purificação do batismo, mas em sua solidariedade salvadora quis recebê-lo em favor de nós pecadores. Jesus nunca recorreu a eufemismos, ou seja, tentando suavizar ou minimizar o peso de suas palavras. Ele era direto, totalmente franco, verdadeiro. Sua linguagem era sempre aberta, direta e pura. A resposta à pergunta de Jesus era a mesma resposta à pergunta suscitada por eles. Tanto Jesus como João Batista haviam falado e trabalhado sobre missão divina. Jesus, em meio a tanta hostilidade, ainda estava ministrando aos que lhe opunham. Agora note a resposta deles a Jesus: não sabemos, isto é, não podemos dizer isto em voz alta, pois assim fazendo, em última instância, nos exporemos para a multidão. Vale ressaltar que, por esta ocasião, as autoridades judaicas já haviam decidido matar a Jesus. Reuniam-se diariamente para encontrar meios e maneiras para executar sua intenção. A questão só era achar a oportunidade favorável, visto temerem o uso da força por causa do comportamento do povo para com Jesus Cristo. Sem dúvidas, vemos a eficiente contra-pergunta de Jesus. Jesus não falou que não sabia. Ele sabia sim quem lhe deu a autoridade. A pergunta que Jesus lhes propôs se tornou um problema para o chefe dos judeus. Se a obra de João Batista, em especial seu batismo, fora feito por ordenação do céu, ou seja, de Deus,
ou sob sua própria responsabilidade, isto lhes foi um enigma, pois conforme perplexos raciocinavam, se dissessem do céu, então a réplica certa seria: por que motivo, pois, recusaste crer nele? Do outro lado, mas caso supomos dizer que é dos homens, nem isto se atreveram a afirmar, pois temiam a multidão, porque todo o povo simples e sincero afirmava que João era um profeta. Em qualquer dos casos, queridos, havia problemas para eles, por isso preferiram não responder. A consciência deles lhes dizia que se até o batismo de João era do céu, então o ministério de Jesus, com seus maravilhosos milagres e pregações poderosas, certamente precisavam ter autorização de Deus dos céus. Os incrédulos não conseguem negar o poder da palavra, mas negam dobrar-se diante de sua verdade. Por isso, quando encurralados, aproveitam-se de mentiras, de evasivas e desculpas. João Batista, sem dúvidas, foi um profeta que falava da parte de Deus. Não tinham como argumentar. Deus usou muitos profetas no Velho Testamento, uma vez que os profetas de Deus falam por ele com autoridade que vem dos céus, pois os profetas de Deus trazem mensagens de advertência, conselho, doutrina, admoestação, correção e instrução quanto aos caminhos de Deus para o benefício de seu povo, para o avivamento e também para o avanço da sua causa. Observe o texto de 2 Crônicas 20, 14, 29 como um exemplo, como um verdadeiro profeta fala. Observe como este profeta, queridos, falava com autoridade vinda de Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar, postai-vos, ficais parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá
e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantando-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos do coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e o das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, e assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, e no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Amém? Amados no Senhor, observaram que quando Judá foi cercada pelos amonitas e moabitas, o profeta Jeaziel falou: assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 15. E a voz de Deus foi ouvida através das palavras do profeta, e o rei respondeu, conforme nós vemos no versículo 20. Olha, a fonte da autoridade profética, de acordo com 2 Pedro 1:21, vem do Espírito Santo. Diz assim o texto sagrado: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Declarações como: assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor, são evidências de que os profetas não tomavam para si mesmos a responsabilidade de falar o que eles declaravam que Deus desejava que o povo ouvisse. O apóstolo Pedro, que foi ele próprio um profeta, declara: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciava a mensagem que vinha de Deus. O salmista Davi reconheceu a autoridade do Senhor em dar mensagens proféticas através de instrumentos humanos, quando disse: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está em meus lábios. 2 Samuel 23, 2. Agora, queridos, muito cuidado. No tempo de pandemia do Covid, tem surgido tantos profetas com suas profecias, dizendo terem recebido de Deus tal mensagem. As redes sociais aí estão lotadas, todo dia tem alguém que disse que recebeu de Deus uma palavra e conta. O certo é que tudo que Deus tinha a nos dizer, disse, e está registrado nas Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia e ouça Deus falando com você de forma bem clara. E assim você não ficará confuso. Fique com a Bíblia, com a palavra do Senhor, meu irmão. Deus o abençoe. Vamos encerrar este encontro com uma oração. Maravilhoso Deus, quando nos submetemos de fato à verdade, que é a tua palavra, que é Jesus Cristo e a sua autoridade sobre as nossas vidas, Deus, estamos assim fazendo a tua vontade. Jesus disse aos seus discípulos: Deus me deu toda a autoridade no céu e na terra. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridade, forças e poderes. Aleluias, porque Ele reina sobre as nossas vidas também. Obrigado, Deus, por tua bendita e gloriosa palavra, que possamos nos sujeitar dia por dia aos ensinos eternos descritos na tua bendita palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, fiquem na graça, na paz e misericórdia do Senhor e até o nosso próximo encontro com a bênção de Deus.
a força e o poder ao Rei eterno e imortal,